Leitura da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, parte especial. Livro 3, dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais, título 1, da ordem dos processos e dos processos de competência originários dos tribunais, capítulo 7, da ação rescisória, artigos 966 a 975. Artigo 966. A decisão do mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando: inciso 1, se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Inciso 2, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Inciso 3, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou conclusão entre as partes a fim de fraude contra a lei. Inciso 4, ofender a coisa julgada. Inciso 5, violar manifestamente norma jurídica. Inciso 6, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Inciso 7, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorada ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Inciso 8, for fundada em erro de fato verificável ao exame dos autos. Parágrafo 1º. Há erro de fato quando a decisão rescindida admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controverso sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça. Inciso 1, nova propositura da demanda, ou, inciso 2, admissibilidade do recurso correspondente. Parágrafo 3º. A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Parágrafo 4º. Os atos da disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelos juízes homologatórios, praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Parágrafo 5º. Cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5º do caput deste artigo contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, incluído pela Lei nº 13.256, de 2016, em vigência e que será lida posteriormente. Parágrafo 6º. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentalmente ou fundamentadamente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica, também incluído pela Lei 13.256, de 2016, em vigência. Artigo 967. Tem legitimidade para propor a ação rescisória. Inciso 1. Quem foi parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular. Inciso 2. O terceiro juridicamente interessado. Inciso 3. O Ministério Público. A linha A. Se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. A linha B. Quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de conclusão das partes a fim de fraude à lei. A linha C, em outros casos em que se imponha tal atuação. Inciso 4º. Aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Artigo 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor, inciso 1, acumular ao pedido de rescisão, se for o caso, de novo julgamento do processo. Inciso 2, depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível e improcedente. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no inciso 2 à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da Justiça. Parágrafo 2º. O depósito previsto no inciso 2 do caput deste artigo não será superior a 1.000 salários mínimos. Parágrafo 3º.
Além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Aplica-se à ação rescisória o disposto no artigo 332. Parágrafo 5º. Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória quando a decisão apontada como rescindenda. Inciso 1. Não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no parágrafo 2º do artigo 966. Inciso 2. Tiver sido substituída por decisão posterior. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos da defesa e, em seguida, aos autos serão remetidos ao tribunal competente. Artigo 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Artigo 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe o prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30 dias, para, querendo, apresentar resposta ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á no que couber o procedimento comum. Artigo 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria do Tribunal expedirá cópias dos relatórios e as distribuirá entre os juízes que compuseram o órgão competente para o julgamento. Parágrafo único. A escolha do relator recairá sempre que possível em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo. Artigo 972. Se os fatos alegados pelas partes responderem ou dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Artigo 973. Concluída a instrução, será aberta vista ao auto ou ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente. Artigo 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão proferida, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso 2 do artigo 968. Parágrafo único. Considerando por unanimidade inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a revisão em favor do réu da importância do depósito sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do artigo 82. Artigo 975. O direito à rescisão se extingue em 2 anos contratados ou contatados do trânsito em julgado da última decisão, proferida no processo. Parágrafo 1º. Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. Parágrafo 2º. Se fundada a ação no inciso 7º do artigo 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Parágrafo 3º. Na hipótese de simulação ou de colusão das partes, o prazo começará a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público que não interveio no processo a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão. No próximo vídeo, leremos o capítulo 8. Obrigada pela companhia e até lá.